Vamos, como é de costume, começar, vamos ler o nosso livrinho azul. Hoje, novembro 11, então vamos ler o 11º. 11º, ok? Referente ao hino 11. Então vamos lá. 11º. Continuar se esforçando. Ore pelos outros e haja pelos outros. Além disso, acho importante cultivar gradualmente, por meio do acúmulo diário, um espírito de gratidão pelo momento. Se você está feliz agora, sem pensar em se preparar para o futuro, a felicidade não durará muito. Ao nos esforçarmos para nos preparar para o futuro, vamos cultivar o espírito de alegria no presente, imaginando a figura feliz à frente. Acho que é importante visitar a igreja regularmente para continuar firme o esforço para ser feliz. Né? Bom, aqui do lado a gente tem umas figurinhas, né? Pessoal fazendo o Hinokshin. Né? Bom, o hino 11, ele é conhecido como o hino do Hinokshin. Né? Bom, deixa eu falar algumas coisas aqui, né? Porque eu estou falando para vocês e ao mesmo tempo como eu publico isso aqui, estou falando para as pessoas também que depois veem, tá? Então, outro dia desse eu recebi algumas mensagens de pessoas querendo esse livrinho, né? Como é que eu consigo, Katia-san, esse livrinho? Então, para as pessoas que estão vendo o vídeo e querem esse livrinho, me achem. Algumas pessoas já são conhecidos, já estão me seguindo no Instagram ou no Facebook. Então, é só me mandar uma mensagem no privado para eu mandar o arquivo em PDF. Né? Isso aqui tem um arquivo em PDF, tá ok? E aquelas pessoas que não estão, é só me achar. Não é difícil me achar no Instagram e no PDF. Tá? É o mesmo nome que está no Instagram. Ok? O mesmo login. Então, vamos lá. Vamos falar agora, esse 11º, a gente fala do hino 11. O hino 11 é um hino muito específico que fala de Hinokshin. Né? Ou seja, o que é Hinokshin? Aqui nesse Kyokai, o que mais a gente sabe é sobre Hinokshin. Será que a gente sabe mesmo? Será que a gente sabe mesmo? Então, Hinokshin, em japonês, ao pé da letra, é dedicação diária ou contribuição diária. Né? No texto do Daikoku Katia-san, aqui do livrinho, eu queria pegar algumas expressões aqui para a gente comentar, tá certo? Então começa pelo título. Né? O título tem escrito assim, continuar se esforçando. Né? Aí se você olhar também, tem uma hora que ele coloca assim, ore e haja pelos outros. Tem um momento ali que tem outra expressão que ele faz, gratidão pelo momento. Né? Outra expressão que ele usa, que eu acho muito interessante, que eu vou comentar aqui, é se preparar para o futuro. Né? E a última expressão que eu vou comentar aqui é visitar a igreja regularmente. Né? Bom, Hinokshin é uma prática do ensinamento que nos leva a um sentimento de gratidão. Ok? Ao mesmo tempo, praticamos por sentir gratidão. Ou como assim? Né? Ou seja, a gente faz Hinokshin porque a gente sente gratidão. Mas se eu não sinto gratidão, eu começo a fazer Hinokshin porque eu vou começar a sentir gratidão. Tá? Para as pessoas assim começarem a entender exatamente, né? Eu acredito, né, para todo mundo, né, para todo mundo que está aqui, né, assim, vamos pensar de uma maneira geral. Eu acho que, assim, todas as religiões têm alguma coisa muito parecida com o Hinokshin. Concordam comigo? Por exemplo, né, tem algumas religiões que têm uma prática de mutirão, né? Algumas outras, né, algumas outras religiões têm a prática de caridade, enfim, todas as religiões têm algumas ações, né? Dentro do Tenrikyo, essas ações assim de ajudar o próximo, a gente chama de Hinokshin, tá? Ou dedicação diária. Tá certo.
E qual é a diferença? Será que é diferente? Será que é igual o Hinokshin com as práticas de ajuda ao próximo das outras religiões? Bom, para mim tem uma diferença, e é uma diferença significativa, né? O Hinokshin é uma prática horizontal. O que é isso? Né? Ou seja, não é uma prática de cima para baixo, nem de baixo para cima. Né? Eu vou explicar, mais ou menos assim. Quem ajuda e quem é ajudado, eles estão na mesma posição. Tá? Quem ajuda não é melhor de quem está sendo ajudado. Tá certo? E quem está sendo ajudado também não é aquela pessoa que está em situação. Não, é apenas um momento que, de repente, eles estão. Por isso que a gente chama de ajuda mútua. Porque hoje, né, eu posso estar ajudando o Márcio. Amanhã o Márcio pode estar me ajudando. Mas quando eu estou ajudando o Márcio, eu não me sinto melhor do que ele e vice-versa. Né? É por isso que a gente chama ajuda mútua. E Hinokshin, ele é por isso que eu falo que é uma ação horizontal. Não é uma ação nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Né? Por exemplo, né, assim, algumas ações de caridade. Né? Aí algumas pessoas estão com fome, coisa e tal, e aí algumas pessoas se juntam, né, compram a cesta básica, coisa e tal, e levam, né? E aí você, assim, eu não sei se vocês notam, assim, há uma coisa assim da pessoa que está recebendo, ele se sente meio que inferior das pessoas que estão dando, né? E algumas vezes, nem sempre, mas as pessoas que estão dando também se sentem um pouco superior. Vamos ajudar quem está precisando, vamos ajudar quem está precisando, então sempre ajudar quem está precisando. Então, eu nunca estou precisando, então vou ajudar quem está precisando. Né? No Tenrikyo, não existe essa posição. Tá? Por isso que há uma reação. Veja bem, não me entendam mal, eu não estou aqui criticando quem faz caridade dessa maneira. Não estou criticando, é necessário. Tá? Eu só estou dizendo que no Tenrikyo é diferente. Tá bom? Até porque, no Tenrikyo, o Hinokshin, ele pode ter vários formatos. Pode ter o formato de mutirão, igualzinho. Tá? A turma se juntar aqui é o que mais a gente faz aqui, né? A gente se junta para arrancar os matos. Né? Outro dia desse a gente se juntou aqui para limpar, né, o entorno aqui da igreja, né? A gente limpou as portas. Lembram disso? É um mutirão, e isso é feito em qualquer outro lugar. Tá certo? Pode ser também, tipo, teve calamidade pública, né? Teve algum tipo de desastre natural, as pessoas se juntam para ajudar. Tá? O Tenrikyo também faz isso também é Hinokshin. Tá? Pode, inclusive, e existe ações de caridade, como as pessoas que estão precisando, em determinado momento, de cesta básica, de alimento, o pessoal do Tenrikyo se junta, coisa e tal, e faz, e dá comida. Inclusive, essa igreja aqui, né, o Kaichô anterior fazia muito isso, né, Márcio? Né, fazia sopão aqui, tá? Mas é isso que eu estou dizendo. O que difere de Hinokshin, né, principalmente, o Hinokshin ele está muito mais ligado ao seu sentimento, né? E aí o Hinokshin, a ação, ele é a expressão do seu sentimento de gratidão. Ok? Consegue entender a diferença? Né? Eu sinto grato e eu vou fazer Hinokshin. Né? Independente, então, quando eu vou fazer Hinokshin, é muito normal a gente, depois que faz Hinokshin, a gente agradecer por ter feito o Hinokshin. No Japão acontece isso muito. Eu acho que o Márcio e o Anderson, que já foram para São Paulo, já fizeram Shuyoka, já tiveram contato. É muito normal. A gente faz Hinokshin, depois no final do Hinokshin, né? Aí a gente agradece, né? Arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Eu vou fazer Hinokshin, sei lá, né? Na casa da Regina. A Regina tá lá fazendo construção. Aí a gente se junta, vai fazer um mutirão lá, vai todo mundo para lá. E aí depois que a gente faz, né? A gente agradece a Regina.
por ela ter dado essa oportunidade da gente ter feito o Hinoxin, né? Estão entendendo a grande diferença do Hinoxin, né? Dessa maneira, assim, o Hinoxin também pode, assim, o Hinoxin, se você olhar que o Hinoxin está muito mais ligado ao seu sentimento de gratidão. Então, se a gente pensar direitinho, o Hinoxin, e se a gente lembrar que Hinoxin, ao pé da letra, significa dedicação diária e contribuição diária, né? Eu já falei de diversas formas que a gente pode, que o Hinoxin pode ter. A gente pode, dessa maneira, a gente pode imaginar que o Hinoxin também ele pode ser uma forma de conduta diária. Concordam comigo? Como eu me comporto no dia a dia, né? Se eu estou pensando, se eu tenho um sentimento de gratidão, será que no meu dia a dia eu não posso estar o tempo todo fazendo Hinoxin? Posso, como conduta diária. Sendo gentil com as pessoas, tratando as pessoas com simpatia, né? Sorrindo. Ora, isso não é Hinoxin também? É. Né? As pessoas não ficam felizes? Ficam. Tá? Então, assim, eu vou até um pouquinho mais além, né? Hinoxin, ele a gente está sempre observando onde a gente pode ajudar o próximo, que às vezes é em pequenas ações, tá? Sei lá, você tá no meio da rua e de repente tem uma senhora querendo atravessar a rua. Será que a gente não pode ajudar ela fazendo Hinoxin e ajudar ela a atravessar a rua? Né? Ou alguém cheio de sacola, a gente não pode ir lá e ajudar a carregar a sacola? Né? Essa eu bato muito na tecla, né? A gente vê lixo no chão, a gente não pode ir lá pegar o lixo e jogar? É Hinoxin? É Hinoxin. E não deixa de ser uma transformação na sua conduta diária. Né? Hinoxin também, por exemplo, isso eu já fiz algumas vezes, mas tome cuidado, tá? A gente sai, aí vê momentos de tensões. Por exemplo, numa fila de banco, aí o povo começa a se exaltar. Tá demorando muito, não sei o que, coisa e tal. Aí começa, porque fica aquela confusão. Aqui, ó, quem sofre atrás de uma fila de banco. Ele trabalha no banco, ele é caixa de banco. Aí na fila de banco você tá ali, aí você começa não, gente, vamos ter calma, coisa e tal, né? E se você pensar que eu tô aqui, mas eu tô aqui há 3 horas, e o coitado que tá o dia todinho. E toda vez que chega um lá, paga esse negócio aí, vai, paga logo aí, vai rápido aí que eu tenho pressa. Aí o cara que tem culpa de nada, aí chega outro, mas aí se você chega, né, você esperou, tudo bem, mas você tá ali, esperou 3 horas na fila, mas ele tá 8. Se a gente começa a ter um comportamento apaziguador, ter um comportamento simpático, aí chega lá, agradece o trabalho dele, poxa, obrigado, não sei o que, coisa e tal, ou seja, ele vai ficar feliz, tenho certeza que ele vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz. Não precisa ser só fila de banco, não, fila de supermercado, enfim. Nesses momentos de tensão, a gente pode até chegar assim, gente, né, vamos dar um tempo aqui, né, tá tudo bem, vamos dar frente às pessoas mais idosas, assim, tá? Agora tomem cuidado, viu? Assim, nem sempre, porque vocês não vão tentar dar uma de apaziguador, por exemplo, numa linha de tiro entre policial e bandido, não, viu? Policial, você já levou dois tiros, caiu pro outro no chão. Então, nessas horas aí, você se afasta, né? E é lógico, em algumas situações de tensão, também não vale muito a pena. Outro dia desse eu estava vendo, né, aqui não acontece isso muito não, mas estava vendo, quando eu fui para Recife com tua mãe, com a Eliana, aí tinha um lugar lá que estava um engarrafamento desgraçado, muito carro, e aí era porque estava inaugurando um supermercado novo, um novo supermercado. E aí quando inaugura o supermercado lá em Recife, eles botam o preço lá embaixo. Aí depois de um tempo eu fiquei vendo, saiu na internet, rapaz, o pessoal lá dentro quebrando o pau, sabe, na fila, porque, sabe, uma coisa assim, completamente animalesco, sabe? É lógico que numa situação dessa você não deixa a polícia trabalhar, tá? Mas
Se você sentir a oportunidade de ver que, de repente, uma pessoa está aqui, está começando, essa fila não anda porque o caixa não trabalha, você, não, tenha calma, o caixa está fazendo o que pode, a gente não está nem vendo o caixa, o coitado, tá, né, fica uma parede aqui na frente, a gente já tá achando que o caixa está lá, não está fazendo nada, tá tomando café, está comendo. Não é bem assim, o cara está trabalhando, está tentando trabalhar o máximo possível para chegar. E aí a gente pode, até porque não é nem pelo caixa em si, porque quando a pessoa começa a pensar dessa maneira, ele mesmo, né, se transforma. Ele mesmo fica bem. E quando ele fica bem, você está fazendo bem a ele. Né? Nem ao caixa em si, as pessoas, sabe? Né? Então, assim, se eu começar a ficar listando aqui o que a gente pode fazer como Hinokshin, quando eu falo de conduta diária, eu acho que eu vou ficar conversando aqui até ano que vem. Então, assim, usem a criatividade, usem assim, a percepção de vocês e olhem, porque assim, Deus vai nos dar sempre oportunidade para a gente estar fazendo o Hinokshin. Tá? Assim, aí me veio agora, é engraçado, né? Eu listo aqui, mas assim, deixa eu só contar mais um, né? Que é o Hinokshin, que é muito importante. Tá? Às vezes a gente não tem muita paciência com as pessoas que têm problemas. Às vezes tem pessoas que têm problemas. E às vezes a única coisa que essa pessoa quer é falar, desabafar um pouco. Sabe? Então, Hinokshin também você dá o ouvido, dá o ombro. Sabe? Não precisa dizer se ele está certo ou se está errado. Não precisa, não. Não precisa dizer o que ele tem que fazer para... Não precisa, não. Porque às vezes ele não quer nem saber como é que... Ele quer... Essa pessoa é a pessoa que quer apenas botar para fora. Então, somente você chegar e dar ouvido, mesmo que você não esteja com muita paciência, mas ali um pouquinho você, poxa, é Deus me dando uma oportunidade para fazer Hinokshin, então eu vou aqui escutar essa pessoa, e essa pessoa, de repente, quando ela... E se você... Aí sim, se você sentir que tem espaço para falar alguma coisa, para falar inclusive sobre os ensinamentos, aí você fala. Se você acha que não tem espaço, só escuta. Isso é Hinokshin e é um dos Hinokshins mais importantes que existe. Né? Bom, enfim, né? Assim, Hinokshin, ele pode ser considerado uma transformação na sua conduta diária. Tá? Eu acho que assim, eu vou mais além. Né? Por que a gente não pode dizer que Hinokshin pode ser uma evolução espiritual? Não é? Será? Concordam comigo? Tá? Eu vou destrinchar um pouco isso. Na verdade, a gente está falando só de Hinokshin, mas tem a ver com todos os ensinamentos. Né? E os ensinamentos estão aqui justamente para a gente evoluir espiritualmente. Tá ok? Tá bom. Ok. A gente concorda que Hinokshin, se você pratica Hinokshin, você está evoluindo espiritualmente. Tá bom. E aí eu falei um pouco das condutas, do que você pode fazer, etc. Né? Tá. Mas como é que a gente se transforma nessa pessoa ideal? Com essa conduta ideal? Será que é fácil? Bom, eu vou falar por mim, tá? É nada. Eu não acho fácil, não. Mas, assim, o que o Ayasama nos ensinou com a vida modelo dela? Né? Ela ensinou que a gente pode, sim, conseguir. Não só podemos, como a gente deve tentar. Sempre. Tá? Aí eu gostaria de lembrar e repetir aqui uma teoria que eu tenho, né, que eu falo para vocês, né, sobre a evolução espiritual. Não sei se vocês lembram, né? É baseado em 3 pilares. Né? Um é o ensinamento, o outro é a prática e o terceiro é o ensinamento. Né? Quando a gente sente, né, nós estamos entendendo o que o ensinamento nos diz. Concordam comigo? Né? Por isso faz necessária a prática. Ou seja, é na prática que há a possibilidade do nosso coração se abrir. Né? Por isso é importante
você ter uma disciplina espiritual. Também eu vou explicar isso aqui, né? Ou seja, a gente precisa aprender, né? A teoria está aqui. A gente vem para a igreja, a gente aprende, está aqui, está falando. Por exemplo, eu estou falando agora de Hinokshin. E o Hinokshin tem um monte de ensinamento dentro da doutrina, dentro da vida do Oyasama e dentro do Mikagura Ota. Aqui, as danças, o hino sagrado. E é agora que a gente está falando dele. Tá? A gente deve aprender, conhecer os ensinamentos e a gente deve aprender, a gente deve praticar. O que a gente fez hoje? A gente praticou os hinos. Será que a gente conseguiu realmente praticar bem os hinos? Né? E essa prática a gente só consegue fazer se vem aqui para a igreja. Né? Bom, tá. Mas será que toda vez que eu pratico, absolutamente todas as vezes que eu praticar, eu vou conseguir sentir? Será? O pessoal da velha guarda, Márcio, Anderson, será que todas as vezes que vocês praticaram, fizeram o Shuyoka, vocês sentiram essa emoção, essa coisa? Será que toda vez que vocês fizeram o Hinokshin, vocês sentiram gratidão? Bom, não vou responder por vocês não. De novo, eu vou responder por mim. Eu não. Tinha vez que eu fazia Hinokshin no automático. Tinha vez que eu fazia por obrigação. Tinha vez que eu fazia por pura formalidade. Mas fazia. Né? E teve muitas vezes que eu fiz, que eu senti muita emoção. Teve muitas vezes que eu fiz que senti uma coisa que não dá para descrever. Que é justamente o que está escrito nos ensinamentos. Essa gratidão. Né? Por exemplo, no livrinho aqui do Daikosan que ele está falando aqui, gratidão pelo momento. Sabe, aquela gratidão que você diz assim, poxa, eu estou aqui agora. Que coisa maravilhosa. Por mais que eu fale, é complicado a gente sentir. Eu tenho certeza, por exemplo, Regina, Fábio, que de repente deixaram de fazer as suas coisas, a Alicinha, vieram aqui de noite para juntar o lixo ali, tá ali na frente, limpar tudinho. Depois que vê pronto assim, você faz, dá aquele sentimento assim de caramba, que coisa bonita que a gente fez agora pela igreja, sabe? Esse sentimento dá para descrever? Não. Será que foi todas as vezes que vocês vieram fazer, vocês sentiram isso? Eu arrisco a dizer que não. Tá. Mas, se não fizer nenhuma vez, de jeito nenhum, a possibilidade de sentir é zero. Concordam comigo? Agora, se eu fizer, possa ser que eu não sinta. Mas possa ser que eu sinta. Qual é a probabilidade de eu sentir? No domingo passado, lá em Recife, a gente fez uma atividade do dia de atividade de todos os Ioboku. E o texto dele fala uma coisa que é muito interessante, que ele usa uma figura de linguagem que ele chama antena. Né? Ou seja, quando você percebe ou quando você não percebe que Deus está falando com você. Quando é que você percebe? Quando é que você não percebe? Né? Então, assim, ele fala na necessidade de afiar a sua antena, digamos assim, de você desenvolver a sua antena para que ela se torne sensível para toda vez que Deus estiver conversando com você, você perceber nas situações. Né? Esse texto depois eu posso até passar para você. Eu vou passar no grupo de Some Ninja para vocês lerem. É muitíssimo interessante. O Hinokshin é a mesma coisa. Tá? O Hinokshin é a mesma coisa. Vocês estão aí, todo mundo aqui está com essas anteninhas. Tá. Alguns estão com a antena muito ligada, outros estão com a antena, sei lá, ligada há bem pouco tempo atrás eu estava com a antena, eu gosto muito de esporte. Né? Hoje, domingo, é o último dia do Pan-Americano. Não sei se vocês gostam, mas eu estou acompanhando o Pan-Americano todos os dias. Aí hoje é o último dia do Pan-Americano. Né? E aí, antes de vir para cá, eu fiquei olhando e vendo, por exemplo, que o Brasil ele bateu o recorde de medalha.
né? Olha que coisa interessante. O recorde de medalha do Pan-Americano. Bateu. Nunca ganhou-se tanta medalha. Né? Aí eu fiquei, poxa, tá bom, eu vou passar o dia hoje tem Tsunami Sai, não vou ver. Então eu vou ver. Aí eu fui lá e fui ver qual era, pelo menos, o horário do encerramento. Né? Aí eu fui ver o horário de encerramento. Bom, eu estou falando isso aqui, que em outra palavra, eu estou meio que sensível e sensibilizado, assim, atento a qualquer notícia do Pan-Americano. Tá? E qualquer coisa que aconteça, tem uma horinha aqui, eu sei que eu vou lá no celular, o meu celular está ali. Vou lá no celular, aí olho para ver. Ou seja, você está antenado. Né? E uma coisa que você está ali. Os desígnios de Deus é igualzinho. É igualzinho. Sabe? A gente vai se desenvolvendo para que a nossa antena, a gente fique ligado. Principalmente, como é que a gente começa a preparar a nossa antena para ela começar a ficar sensível, né? No caso aqui, eu estava falando do tema esporte, jogos pan-americanos. Mas, para eu conseguir escutar o que Deus está querendo me dizer e conseguir entender o que ele está querendo me dizer, o assunto aqui não é mais pan-americano, o assunto aqui é espiritualização. O assunto aqui agora é diferente. Né? Então, para eu estar antenado nas coisas do esporte, eu preciso gostar. Nem todo mundo aqui gosta do esporte. Tem algumas pessoas aqui que tá percebendo que tem Pan-Americano só agora que eu estou falando. Porque não gosta de esporte, não está nem aí, está acontecendo, não está acontecendo, está nem antenado. Não é verdade? Né, Regina? Mas todo mundo aqui está na igreja. Todo mundo aqui não é que gosta, mas mais do que gosta, sente necessidade da espiritualização. E aí eu digo, para a gente se antenar com Deus, não é só gostar de Deus, não é só gostar da igreja, ou gostar do Cacho-san, ou, sei lá, gostar das pessoas que estão aqui. Tá? A gente precisa abrir o coração da gente primeiro para a nossa própria espiritualização. E eu digo, um dos sentimentos, dos principais sentimentos para a gente começar é a humildade. A humildade é importante porque ela faz você se olhar, tá? E faz você se esforçar na prática. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui sabe dançar e tocar tudo? Não. Nem eu. Tá? E aí, por não saber, aí eu tenho esse sentimento de humildade. Poxa, eu preciso aprender mais, eu preciso me esforçar mais, eu preciso... Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para aquilo que eu sou capaz. Primeiro, né? Eu olho para dentro de mim. A segunda é, com humildade, eu preciso me esforçar mais na prática. Tá? Mas, nos dias de hoje, a gente precisa tomar cuidado. Porque, por exemplo, quando você olha para dentro de você, uma coisa é você saber o que é que falta para você crescer mais, para você aprender. Ah, eu sei só tocar Ryoshige. Outra coisa é você olhar e dizer assim, eu não consigo aprender nada. Eu não... Sabe, aquela coisa negativa ali, botando para baixo. Tá? Isso não é humildade não, viu? Isso é outra coisa, né? Então tome cuidado com essa cobrança ilimitada, tá? Aquela que te puxa para baixo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente confunde com humildade. Isso. Se rebaixar. Se rebaixar não é ser humilde, não. Viu? Se rebaixar é um negócio perigoso. Tá? A humildade, ela deve vir com autoestima e autoconfiança. Tá? Em outras palavras, né? É a gente, né, sentir a humildade, a gente de ter a consciência que a gente tem muito que aprender.
que precisamos sempre nos esforçar e que somos capazes de transformar o mundo com as nossas boas atitudes, mas com humildade. Tá? E quando o mundo em nosso redor se transforma, né? Por exemplo, vamos imaginar que situação, né? O Márcio, de vez em quando, ele é bancário, de vez em quando o pessoal fala, ó, tá faltando um caixa, entra aí. Coitado. Aí ele vai lá, passar o dia todo no caixa, recebendo um bocado de gente emburrada, mal-humorada, querendo ir embora logo, que passou 2, 3 horas na fila e culpando ele de ter nascido. Né? Recebe 1, recebe 2, recebe 3, ele está ainda assim, mas ele sabe que isso existe mesmo. Né? E o pior é que isso é o cotidiano dele. A gente vai, eu não vou mais para o banco não, porque agora eu consegui resolver tudo pela internet. Mas antigamente eu ia pelo menos uma vez no mês. E ele que está lá todo dia. Tá? Agora imagine essa situação, aí de repente imagina chegar nisso lá, com esse espírito de Hinokshin, né? Tá na fila, e aí começa a apaziguar todo mundo. Começa com as atitudes dela de Hinokshin, de simpatia, de alegria, aí começa a transformar todo mundo. Aí Márcio, que está lá atendendo, chega a primeira pessoa com gentileza. Seu Márcio, por gentileza, por favor. Aí Márcio, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Aí chega a outra, a segunda, muito obrigado pelo seu trabalho. Nossa, você é uma pessoa espetacular, você me ajudou. Aí vai começar a estranhar. Mas vai achar ruim? Vai nada, vai achar maravilhoso. Aí vem o terceiro. Quando vai acabar o dia, todo mundo, ele vai chegar em casa como? Radiante, né? Vai chegar em casa, né? E aí, o que é que ele vai fazer? Vai tratar bem a esposa, os filhos. Né? Você está entendendo? Ou seja, ele a gente vai semear dentro do coração dele um espírito de gratidão. Né? Bom, eu falei palavras-chave aqui, soltei um bocado de palavra-chave, deixa eu relembrar as nossas expressões-chave que a gente trouxe aqui do livrinho. Né? A primeira é continuar se esforçando, que eu estava falando aqui. Disciplina, aprender para correr atrás, para a gente se esforçar, prática, né? Ore e haja pelos outros. Daqui a pouco eu falo disso aqui. Gratidão pelo momento, acabei de falar. Né? Se preparar para o futuro espiritualmente falando. Opa, estamos chegando lá. E visitar a igreja regularmente. Também toquei um pouquinho no assunto aqui, mas eu vou enfatizar um pouco mais aqui. Tá? Bom, vamos voltar aqui para a gratidão pelo momento, que é o sentimento do Hinokshin. Concordam comigo? É esse sentimento que você tem que faz com que você faça Hinokshin. Ora, com esse sentimento, naturalmente, a sua conduta é voltada para o próximo. Não é verdade? Eu tenho um sentimento de gratidão, então a minha conduta é sempre voltada para o próximo. Então fica fácil agir pelo próximo. Você já está agindo pelo próximo. Fica fácil orar pelo próximo também. Ou seja, porque quando a gente ali, antes mesmo da gente agir para o próximo, né, o que nos leva a fazer essa ação é o sentimento de querer bem do próximo. Não é verdade? Só esse sentimento já não é uma oração? Aqui, você está aqui sentindo, eu quero bem ao próximo que está ali, que está fazendo algo. Eu vou agir, o pessoal que está aqui, tudo impaciente na fila. Né? Não tô fazendo isso só pensando no Márcio, porque o Márcio é meu amigo e é o caixa, né? Estou pensando só nisso, não. Eu nem conheço o Márcio, que ele está lá dentro, no caixa, está fechado aqui, nem conheço. Mas eu estou pensando muito nas pessoas que estão aqui. É muito ruim ficar aqui reclamando da vida. Se você começa a trazer coisas positivas, essa pessoa se transforma. Mas antes, no momento em que eu vou começar a agir, eu não penso, poxa, eu não posso trazer um problema, não posso trazer um pouco de paz para esse problema que ela está sentindo. Esse pensamento já é uma oração. Tá? E essa conduta está sempre atento, né,
ao resultado das suas ações, que eu vou fazer no futuro, aqui e agora. Pode ser um futuro bem próximo, né? É mais ou menos assim, né? Por exemplo, por que eu faço isso? Eu ajo para que a fila, todo mundo se apazigue, né? Por exemplo, aí chega o Fabinho 3 horas depois, 3 horas da tarde. Ele já contra a fila, todo mundo de boa. Todo mundo já feliz. Eu estou feliz porque eu vou pagar a conta, duvido. Mas eu estou feliz aqui. Aí chega o Fabinho, ele já chega estressado. 2 horas da tarde, só tem mais 2 horas para poder pagar as contas. Caramba, aí já pega a fila, mas todo mundo ali feliz, falando e conversando. E aí ele chega naquele ambiente. Será que ele já não se envolve nesse ambiente aí? Né? Então, quando eu faço isso, eu não estou agindo. Eu vou dar um exemplo mais direto. Mais direto, que a gente faz muito aqui na igreja. Né? Todo mundo aqui, quando a gente está aqui na igreja, almoça, coisa e tal, vai e lava os pratos. Aí depois que lava os pratos, o que é que a gente faz? A gente deixa a pia limpa. Para quê? Porque o próximo que vier lavar os pratos, ele vai encontrar a pia limpa. E vai ser muito mais fácil. Aí eu vou, lavo o prato, aí o que é que eu faço? Eu deixo a pia limpa. Pensando no futuro, do próximo que vem. Não é verdade? Então, se eu sempre estiver pensando em todas as minhas ações, tudo que eu usar, tudo que eu fizer coletivo, eu ficar pensando no próximo que vier ali, no futuro, veja que as coisas vão se mantendo. Você cria um elo de relação, de ação, do bem para o futuro. Que isso seja para o banheiro, que isso seja para o quarto, que isso seja para a sala, que isso seja para o assento do ônibus, que isso seja, enfim. Sabe? A gente está agindo de uma certa maneira, não, de todas as maneiras, para o futuro. E aí, né, se você for pensar assim, o que é que eu posso fazer? Volto a dizer, usem a criatividade, porque vocês podem fazer, nós podemos fazer simplesmente em tudo na vida, né? Vamos voltar aqui no continuar se esforçando, né? Que eu queria tocar no assunto desse continuar se esforçando, né? E eu estou vendo aqui assim, às vezes a gente se esforça e se esforçar ele pode ser um sacrifício, né? Então, às vezes fazer essa prática, ela pode não ser uma coisa tão prazerosa. Aliás, na grande maioria das vezes, quando a gente não sente nada, ela não é nada prazerosa, ela é totalmente sacrificante. Né? Mas se você bota na sua cabeça, não, vou continuar me esforçando, acaba se tornando uma rotina. Né? E aí, quando você menos perceber, você está fazendo isso naturalmente. E não está mais sentindo o sacrifício. Né? É assim as rotinas do Hinokshin. Quando a gente vai num Koshu, no Shuyoka, tem Hinokshin, né? Não? No começo você. Mas não, sei lá, no 10º dia do Shuyoka para cima e para baixo, você já sabe que tem que varrer, não sei aonde, você já vai e já faz meio que. Né? Quando a gente vai lá no Koshu, tá lá no Koshu, que a gente acorda já fazendo Hinokshin. No primeiro, segundo dia, quando é na primeira vez que a gente faz, nunca foi no Koshu, a gente vai, poxa, lavar banheiro, poxa, não sei o quê. No terceiro dia a gente já está fazendo, e o povo cantando, e o povo fazendo a maior bagunça, aquela coisa, sabe? Porque é assim, se a gente se esforça no começo e transforma isso em uma conduta, ele se insere dentro da sua rotina espiritual, vamos dizer assim. Tá? Porém, né, nós, seres humanos, a gente já veio com um defeito de fábrica, que é o esquecimento. Né? Nós, seres humanos, nós somos passíveis de esquecer essas coisas. A gente lembra quando está no Shuyoka. Saiu do Shuyoka,
Mau, 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 mau. Saiu do coxu, mau, mau, mau. A gente esquece. Né? Isso é um defeito de fábrica. Todo ser humano tem. Eu fico brincando dizendo que é um defeito de fábrica, mas na verdade eu acho que é uma coisa assim, é perfeito. Deus criou a gente dessa maneira. Por quê? Né? Aí vem o último ponto. Por isso é tão importante a gente frequentar a igreja regularmente. Para não cair, para essas coisas, esse sentimento, ele não cair no esquecimento. Por isso que é tão importante a gente vir. Né? Porque é nas igrejas que a gente recarrega as nossas energias espirituais. É onde a gente reflete sobre onde a gente pode melhorar. É onde a gente descobre assim mais alguns. Né? Eu não sei se vocês lembram disso que eu falei aqui, né? A gente eliminar os óbvios. Lembram? Né? Lembra? O que é eliminar os óbvios? Por exemplo, é óbvio eu estar respirando aqui agora. Né? Aí eu elimino esse óbvio e transformo esse óbvio em gratidão. Quantos óbvios a gente pode transformar em gratidão? A gente só pode fazer isso quando a gente começa a refletir. Onde é que é mais fácil a gente refletir sobre esses óbvios? Né? É óbvio, né? A minha filha ter saúde? Não é. Não é óbvio. É graça divina. Será que no dia a dia a gente consegue refletir a respeito disso? Talvez sim. Por que não? Consegue. Mas quando a gente chega na igreja, não é muito mais fácil? Parece que nosso Wi-Fi 5G em conexão com Deus chega a estar ali, né? 650 MHz de velocidade. Chega a estar... Que é mesmo. É mesmo. Sabe? É bem assim, né? Vamos fazer uma analogia, né? A igreja, ou as igrejas, seja lá qual for, são os aparelhos de Wi-Fi. Se você está lá dentro, você está bem juntinho. O Wi-Fi ali está bem conectado. Né? Porque na igreja, né, é onde a gente pode e a gente consegue sobrepor a natureza humana pela natureza da alma. Também já falei disso aqui. Natureza humana. Qual é a nossa natureza humana? A natureza de cogitação humana, das nossas necessidades humanas. E qual é a nossa natureza da alma? A natureza da nossa alma é aquela natureza que Deus criou a gente foi feito para fazer o bem. E essas duas naturezas, elas vão estar sempre conflitando. Né? Mas quando a gente consegue colocar essas naturezas em conexão e harmonia, né, a gente começa a se entender como instrumento de salvação. Porque a nossa natureza humana vai determinar os nossos limites. Tá? Bom, falando em vir para a igreja, é na igreja também em que a gente tem contato com os ensinamentos diretos. Né? Seja ele através dos livros, seja ele através da prática, da conversa, seja ele agora, que a gente está tendo aqui um momento de reflexão, de palestra. Né? Então, assim, aproveitando que a gente está aqui agora, eu vou trazer dentro do ensinamento alguns pontos. Dentro do ensinamento, não. Nós estamos aqui falando sobre o hino 11, não é isso? O Decoração. Então, dentro dos hinos, eu vou trazer alguns ensinamentos sobre o Hinokshin. Tá? Por exemplo, no hino 3, no verso 8, no hino 3, o mesmo hino que a gente repetiu. Tá? No verso 8 tem assim: não há algo tão penoso como as doenças. Doravante, eu também farei Hinokshin. Esse é um verso muito perigoso. Né? Esse é um verso muito perigoso. Por isso que eu acho que assim, todos os ensinamentos espirituais,
ele precisa de muito cuidado. Né? Significa que se eu não fizer Renoxin eu vou ficar doente, Deus vai lançar um castigo, me vai dar um raio, vai... Você é um cara preguiçoso, você não faz Renoxin, então tome, Márcio, você vai ficar doente. Não, não é isso não. Não quer dizer isso não. Tá? Eu vou aqui trazer a minha interpretação. Por exemplo, quando você fala assim, a pessoa está doente, o que vem na sua cabeça? O que vem na nossa cabeça? Quando a pessoa está doente, é que ele está incapaz de fazer alguma coisa que ele normalmente fazia. Concordam comigo? Está doente, então assim, tá lá, a pessoa está com febre, então está de cama, então ele não pode ir trabalhar. Né? Então, a princípio básico, a ideia de estar doente é aquela ideia daquela pessoa que está incapacitado de fazer alguma coisa. Ou seja, de incapacidade. Concordam comigo? Concordo? Há bem pouco tempo, eu tive essa sensação, quando você está ali no hospital. Mas eu vou trazer também uma coisa que eu fiz, Rinoxin. Tá? E em contrapartida, qual é a ideia de Rinoxin? Né? Bom, Rinoxin a gente faz com um sentimento de gratidão, né? A gente faz alguma coisa boa para alguém, logicamente que limitando ou respeitando os meus limites físicos. Né? Por exemplo, é lógico assim, tá todo mundo aqui sentindo muito calor nesse Ceará. Qual é o lugar no Ceará, em Fortaleza, que não está calor? Tá? Infelizmente, a gente não tem ar-condicionado. Então, assim, aí eu gostaria muito de conseguir ter um pulmão congelante e começar a soprar aqui todo mundo ficar fresquinho. É impossível. Isso fisicamente eu não consigo fazer isso. Não é verdade? Eu posso até querer que todo mundo fique fresquinho, coisa e tal, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso respeitar meus limites. Né? Então, assim, independentemente de qualquer coisa, se eu tiver alguma enfermidade, eu respeitando esses meus limites da enfermidade que eu tenho agora. Vamos supor, quebrei o pé, eu não posso correr. Tá? Mas eu só não posso correr. Mas será que eu não posso fazer alguma coisa pelos outros? Não posso fazer Rinoxin? Posso. Então é isso que esse verso está querendo dizer. Não há algo tão penoso como as doenças. Doravante eu também farei Rinoxin. Eu vou além. Aqui, ó. Mesmo com enfermidade, com alguma incapacidade física, você pode se sentir capaz de fazer algo útil. Tá? Mesmo que seja coisa simples, como sorrir e agradecer para aqueles que te tratam quando você está internado no hospital. Para os enfermeiros, para os assistentes de limpeza, para o pessoal que traz a comida. Tá? É interessante assim. Vocês já ouviram falar quando as pessoas dizem assim, comida de hospital é bom. Ultimamente vocês ouviram falar porque eu falava isso muito, né? Tá entendendo? Talvez não fosse tão bom não, mas eu achava tão bom aquilo dali, porque assim, ele estava temperado com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Não estava temperado com sal nem açúcar, mas estava temperado. E isso, mas eu não estou brincando não. Quando eu botava na boca, o apetite abria de uma maneira tal, eu ficava com vontade de comer mais. Aí assim, apesar de ser uma coisa extremamente positiva, às vezes eu tinha que me controlar um pouquinho, porque vinha a poeira da cobiça. Então eu ficava olhando, tava lá, eu e a Anice lá, eu comendo meu sanduíche, e já olhando para o sanduíche dela. Tu não vai comer não, então me dá aqui. Tem que tomar cuidado. Mas era assim mesmo, tá? E aí, quando a gente conversava com o pessoal e falava, será que isso não é Rinoxin? Eu tava de cama. Tá? Será que a gente não pode fazer isso? Então,
É isso que esse verso quer dizer. Apesar de ser muito, muito perigoso. Tá? No hino 7, que a gente. No hino 7 a gente dançou direitinho. A gente não errou nada ainda, não. Aí tem. Esse é um dos que eu mais gosto. Tá? Dizer uma palavra é Renoxim. Apenas deixa-se expandir a fragrância. Ora, assim, eu vou só lembrar um pouquinho. Sabe quando eu falei de conduta? Você mudar a sua conduta para uma conduta de uma pessoa de alto astral, de uma pessoa legal, de uma pessoa simpática, de uma pessoa gentil. É isso aqui que ele está querendo dizer. É Rinoxin. Tá? Aí veja, eu estava aqui falando e estou aqui mostrando para vocês o que eu estou falando aqui, está aqui escrito aqui. Não, aqui não, ali, né? No Mikagural tá. Tá? Vamos para o hino 11, o hino em questão, o hino que a gente está conversando aqui agora, né? No verso 2. Eu adoro esse hino aqui porque está justamente aqui os exemplos que eu vou tomar, que é Fabinho e a Regina. Marido e mulher juntos no Rinoxim. Isso é a primeira semente das coisas. Ora, o Márcio também é filho de Teniquiano, né? Então, de onde vem a postura dele de querer ajudar as pessoas a fazer? Logicamente que ele cresceu, nasceu vendo o pai e a mãe com essa postura de Rinoxim. Por exemplo, está aqui a Alicinha. Será que a postura de Rinoxim, do pai e da mãe, de Rinoxim, não só, mas olha aqui a postura dele, desde que eu estou aqui do Kyokai, ele sempre vem aqui fazer Rinoxim. Será que não passa isso para o filho não? Será que essa semente não está aí dentro do coração dela não? Será que no futuro, ela quando se casar e tiver os filhos dela, ela não vai passar isso não? Será que Márcio, que já é casado, já não passa isso para os filhos? Não? É isso que esse verso 2 quer dizer. A nossa conduta, ela, muito mais do que as palavras da gente, a nossa conduta, as nossas ações, ela passa. Ela fica. No verso 3, esse também é legal. Ao observar, vejo o mundo gradativamente no Rinoxim. Portanto, a padiola do ombro. Bom, vamos pegar essa primeira parte aqui. Ao observar, vejo o mundo gradativamente no Rinoxim. É lógico, aquilo que eu defendo. Né? A gente é capaz de mudar o mundo. Mas não é assim. Não é mudar o mundo todo de uma hora para outra, não. Não é isso, não. Eu estou falando do mundo aqui, o nosso entorno. Tá? Aquele exemplo que eu usei, da fila lá no banco. Se a gente, aos pouquinhos, vai ali espargindo a fragrância do bem, né? Aquilo vai mudando. E aí a gente não mudou o mundo, pelo menos daquelas pessoas que estavam na fila, a gente mudou o mundo. E essas pessoas, né? Nem todo mundo de repente vai refletir, vai estar com antena, dizendo assim, poxa, Deus está falando comigo através do Márcio. O Márcio fez aquilo ali tudinho, coisa e tal, aquela coisa de simpatia, nem todo mundo. Aí tem muita gente que vai, só aquele momento usufruiu, depois esquece. Mas vai ter um ou dois que vai estar com a antena, opa, afiada e vai, caramba, que negócio legal que aquele cara fez. E aí, passa adiante. Ou seja, sai irradiando. E aí, Deus, através do ensinamento, está dizendo isso. Ao observar, veja o mundo gradativamente no Rinoxim. Imagine o mundo inteirinho com o espírito de Rinoxim e praticando Rinoxim. É o Yokigurashi. Não é verdade? Aí, quando ele fala assim, portanto, a padiola no ombro. Bom, a padiola no ombro, aí tem um pouco da referência de quando isso foi escrito. Na época que foi escrito, 1800 e bolinha. Não me lembro exatamente quando foi escrito, tá? Mas há muito tempo, há mais de 100 anos atrás, naquela época não tinha trator, não tinha, né? Não tinha caminhão caçamba,
Não tinha não. O pessoal, quando fazia a construção, sabe? É o que chama de padiola. Aqui no hino 11, a gente não tem, não faz esse movimento tsuchimochiya, né? É como se a gente tivesse aqui com a madeira e aqui carregando um saco cheio de areia. Então a gente transporta a areia de uma hora de um canto para o outro. Era assim, antigamente a gente transportava assim. Não era com caminhão, com pá, com não sei o que, era dessa maneira, tá? E aí ele usa essa figura de linguagem o mundo inteiro, né, carregando a padiola no ombro. Ou seja, como se fosse a figura hoje o mundo inteiro, todo mundo trabalhando em prol do próximo, né? Então é isso que quer dizer o verso, tá? Essa é uma figura de linguagem, né? É no verso 4 do mesmo hino 11. Ao Hinokshin, esquecendo a ambição, isso se torna o primeiro fertilizante. Aquilo que eu estava falando, será que todas as vezes que a gente fizer Hinokshin, a gente vai estar com um sentimento de gratidão? Não. Não. E qual é a primeira coisa que a gente faz para começar a tentar sentir? É o que eu tinha comentado aqui. É ficar humilde. Quando você, olha, humilde, ambicioso, não é meio que ao contrário? Não é meio que o oposto? Tá? Quando eu tenho um sentimento de ambição, ou seja, eu estou ali só querendo ver alguma coisa em troca. Vou fazer Hinokshin, quero alguma coisa em troca. O que eu ganho com isso? Aliás, eu tenho certeza que quando vocês, principalmente o Fábio e a Regina, quando eu vim aqui no Kyokai, aí eu começava a fazer Hinokshin ali na frente, começava a limpar. Aí passava os conhecidos dele, olhava assim, fazia, o que você ganhou com isso? Vocês escutaram muito isso, né? Eu já escutei muito isso. Quem já fez Hinokshin no meio da praça, coisa e tal, a gente escuta muito. O que você ganhou com isso? Mas a ideia é justamente não ganhar nada. Muito pelo contrário. O fato de não estar ganhando nada, eu estou ganhando tudo. Tá? E aí é o que diz esse aqui, quando a gente esquece essa ambição. É o fertilizante. Porque é aí que começa o seu sentimento, o seu coração a se abrir para a gratidão. E aí, quando você sente a gratidão, quando você está fazendo Hinokshin, tá? Bom, eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui, mais ou menos, sobre isso, né? Isso tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente sobre transformação. E descobrir o sentimento de gratidão. Porque quando a gente não sente, tudo que a gente vê são sacrifícios e o trabalho penoso. E aí a gente, né, tem a ambição também de se livrar, de se favorecer logo, né? E não ajudar. Ou às vezes até não fazer nada, né? Bom, mas quando a gente sente, o que é isso? Quando a gente sente gratidão, quando a gente está fazendo, o que é isso? Evolução espiritual. Bom, então no final das contas, tudo isso que eu estou falando sobre frequentar a igreja regularmente. Eu sei que nem sempre a gente consegue, todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo tem seus afazeres, não é fácil. Né? Às vezes mora longe, em outra cidade, viu? O Márcio mora em outra cidade. Ele não mora mais em Fortaleza, não. Como é? Pacuti, né? 1 hora daqui, né? Mais de 1 hora, né? 1 hora e meia. Tá aqui agora, tá? Então não é fácil, não. Eu sei. Eu sei também, por exemplo, Fábio e Regina, ultimamente não ter frequentado, mas quando eu tinha tempo, estava aqui direto. De manhã, de tarde, de noite, fazendo Hinokshin e tal. Não precisa nem me explicar, você não precisa nem dizer. O Fabinho me viu ontem, fez, olha, não estou vindo aqui porque eu estou trabalhando. Não precisa explicar. Eu tenho certeza absoluta, porque em 7 anos que eu estou aqui, toda vez que vocês têm tempo, vocês estão aqui no Kyokai. Se vocês não estão vindo aqui, é porque eu sei que vocês
Tá, então ocupado. Não precisa explicar, não. Então tá, certo, tá? Ou seja, né, para a gente encerrar essa palestra aqui, né? Aí, essa última, frequentar regularmente o Kyokai, fazer um esforço para frequentar o Kyokai, a igreja. É importante, né? É importante porque cada um, como instrumento de salvação, aí você pode descobrir o seu caminho da espiritualização. O que eu chamo de DNA espiritual. Né? Porque cada um tem. Né? Somos todos madeiras usáveis e cada um com suas características, cada um com seu próprio DNA. Mas qual é o meu DNA? Qual é o seu DNA? Qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu papel no mundo? Eu vou terminar aqui com essas perguntas. Pergunta que a gente deve sempre fazer, mas não assim, cobrando. Que eu tenho, não. Mas com um incentivo, né? De a gente se tornar sempre pessoas melhores. De a gente descobrir os nossos papéis, né? Como instrumento de salvação. Por isso que a gente está aqui. Né? E por isso que a gente existe. A gente está aqui para fazer o bem. E aí, como fazer e como nos relacionamos, nossa pessoa, com os nossos papéis de instrumento de salvação, esse é o grande caminho a ser trilhado. E é para isso que a gente frequenta a igreja. Conseguiram entender? Eu espero que não. Ou espero que vocês fiquem com isso um pouco na cabeça, porque o que eu vou repetir, tá? Tá escrito. Como fazemos e como relacionamos a nossa pessoa com os nossos papéis de instrumento de salvação é o grande caminho a ser trilhado e é para isso que frequentamos a igreja. Porque sempre, todas as vezes que a gente vem para a igreja, a gente descobre uma coisa, outra coisa, e assim sucessivamente. E essas descobertas, elas são infinitas. Né? E aí eu volto aqui para uma outra palestra que eu dizia assim, né? A gente aos poucos vai descobrindo a capacidade que a gente tem de fazer o bem. E essa capacidade, ela é infinita. Né? Quanto mais a gente descobre que a gente é capaz de fazer o bem, mais bem a gente descobre a ser feito e mais a gente descobre que a gente pode fazer mais e mais e mais e mais. E é isso, são essas descobertas que é importante, que é muito importante e faz a gente vir para a igreja. Ok? Então eu vou encerrar aqui agora. Tem alguém querendo... eu vou encerrar aqui agora. Depois eu pergunto. Aí depois eu vou passar a agenda e as coisas, porque está vindo aí o Cochu. Né? Então vamos encerrar agora. Tá ok? Muito obrigado.